turma, beleza? Professor Everton com vocês mais uma vez, sejam bem-vindos a essa aula. Vamos lá, hoje nós vamos falar rapidamente aqui sobre o nosso contexto de estudo atual, que é o Rococó. Legal, nós vamos falar um pouquinho sobre o Rococó no Brasil. Nós já fizemos uma introdução bem simples de como ele aconteceu e os comparativos básicos que a gente consegue fazer lançando a ideia lá da Europa. Legal. Lembramos, o Rococó, já vamos começar com uma segunda característica. O Rococó e o Barroco no Brasil estão muito condensados, certo? O Barroco é tardio aqui, o Rococó também, e aí as estruturas de um e do outro, por causa dos lançamentos que vinham da Europa, acabam acontecendo meio que mesclados, certo? Então o Rococó e o Barroco brasileiro acabam sendo um tanto quanto conjuntos, certo? E as características vão se mesclando. Na arquitetura das igrejas, na verdade, dentro não do pensamento arquitetônico, mas do pensamento de organização interna das igrejas, o Rococó já está se fazendo bastante presente dentro do Barroco brasileiro. Lembra que o professor falou lá, nós temos uma intensificação da produção de poluição, entre aspas, uma palavra pecaminosa aqui, uma poluição visual, uma organização mais conjunta, mais condensada nos interiores, e o Barroco brasileiro tinha essa característica aqui já, certo? Principalmente nas igrejas que tiveram ali percorrendo o ciclo dos lugares que enriqueceram por causa da corrida do ouro. Legal, então, quando nós pensamos já em Rococó no Brasil, automaticamente o Barroco está associado em conjunto, certo? Principalmente nos painéis e altares das igrejas. Legal, quando nós pensamos em Barroco e Rococó no Brasil, nós também pensamos em Aleijadinho. Muito bem, por quê? Porque o Antônio Francisco Lisboa, um dos principais representantes do Barroco no Brasil, também é conhecido como o artista transitório que encarrega o Barroco aí de se fundamentar no Brasil, certo? Então precisamos lembrar dessa característica. Tranquilo, até aí está tudo certo. Agora vamos conversar sobre características específicas do Brasil que tem a ver com a escultura e com a pintura. Perfeito. Então fazer uma análise rápida aqui dos nossos conceitos para fazer uma introdução e a gente poder fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado. A escultura no Rococó do Brasil e automaticamente seguindo uma linha já barroca, ela vai ter o sistema de curva e contracurva, certo? Ou seja, a imagem vai sempre opor a parte de cima e a parte de baixo, a organização de construções voltadas para esse sistema em que a parte de cima está oposta à parte de baixo, certo? Lembrando que isso já existia lá com os gregos, mas era uma posição um pouco mais angulada, certo? No Rococó nós vamos ter isso mais ondulado e não angulado. Perceba essa diferença. A curva e a contracurva como sistema principal, e aí nós vamos ter o C e o S, certo? Ou o S e o C, né? Organizações aí em que as esculturas vão se modelar e o posicionamento vai ter essa ideia de uma nuance mais suave e não tão angulada e matemática como era dos gregos, certo? Lembrando que delicadeza é um critério sempre importante nas esculturas e nos projetos do Rococó, tendo em vista que é principalmente um movimento de interiores. Agora pensa, nós estamos falando sobre Barroco, e quando nós falamos sobre Barroco e folhamos os nossos materiais didáticos, as nossas apostilas, nós vamos ter o Barroco representado muito por Aleijadinho no formato e na construção das igrejas. Ok? Então vamos dizer assim, no Brasil, o lado externo se tornou Barroco e o lado interno se tornou Rococó, certo? Continuando aqui, a pintura, ela vai ser intimista, olha só, a pintura, tanto no Brasil quanto na Europa, tem características muito importantes e muito parecidas. Vamos começar de baixo para cima, aproveitando. O hedonismo é aquela busca do prazer, aquela sensação de que eu devo estar me sentindo bem, que tudo deve me agradar, certo? A busca do hedonismo, então, é uma característica comum na Europa e no Brasil, certo? O retrato da elite. Nós falamos sobre o Brasil e pensamos um pouquinho na elite que
estava acontecendo aqui na formação da elite a partir desses movimentos. Ok? Mas o que aconteceu lá na Europa? Lá na Europa aconteceu a centralização em Paris e o deixar de se pensar nas periferias, digamos assim, nos lugares externos, ou lugares onde a pobreza imperava e as pessoas tinham realmente problemas sociais. Como a elite ficou concentrada em Paris, a cidade de luz e tudo mais, com todo o seu brilho e esplendor, a produção voltada para a visão crítica do que estava acontecendo na sociedade deixou de ser feita, certo? Lembrando que o Rococó é um modelo francês, lembre-se dessa dica. A produção intimista, ela vai tratar cada vez mais do interior, do aconchego, do pensamento tranquilo e de bem-estar, certo? Então, essas são as fundamentações aí do nosso Rococó. Nós vamos imaginar e vamos pensar aqui, organizando o nosso pensamento, que isso vai influenciar, fundamentar, principalmente, coisas que vão acontecer muito à frente no Brasil. A nossa relação com a elite, a nossa relação com a organização política e com representação do que se é Brasil, certo? Vamos conversar sobre isso também um pouco, mas nós agradecemos por hoje. Essa é a introdução da sua aula sobre Rococó no Brasil, certo? Tchau, tchau, pessoal. Vamos continuar. Até!